Na próxima quarta-feira, dia 27, às 18 horas, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia realiza a segunda audiência pública para tratar do projeto de lei de iniciativa da Prefeitura que estabelece o Plano Plurianual. Lembrando que o chamado PPA é responsável por traçar as diretrizes, os objetivos e as metas do governo para os próximos 4 anos, ou seja, é uma peça orçamentária de médio prazo. Diferente da primeira audiência, nesta, o presidente da Comissão de Finanças deve emitir o parecer sobre as emendas apresentadas pelos vereadores ao Plano Plurianual. Nessa segunda audiência, a gente tem um objeto específico, que é a análise das emendas que foram apresentadas. Na verdade, o que a comissão vai fazer é apresentar o resultado dessa análise. O parecer final, que é um parecer favorável, quando a comissão recomenda que as emendas sejam aprovadas em plenário, ou um parecer contrário, caso a comissão tenha encontrado problemas em relação a essas emendas, falta de compatibilidade delas com o objeto do nosso plano plurianual, por exemplo. Após a realização da primeira audiência pública sobre o PPA, no dia 28 de setembro, os vereadores tiveram 15 dias para apresentar emendas ao projeto. O prazo se encerrou no dia 13 deste mês e 16 proposituras foram protocoladas. Desde então, a Comissão de Finanças e o seu presidente, vereador Leandro Passos, têm analisado o teor dessas emendas. Naquela primeira reunião, eles analisam o projeto em si e agora eles emitem um parecer sobre as emendas e a compatibilidade delas com o projeto. Essa análise, ela é técnica e também pode ser política. A comissão é que toma essas decisões quando vai fazer a análise. Tecnicamente, verifica se a emenda ela realmente é uma emenda de plano plurianual. Lembrando, que o plano plurianual é aquela programação de médio prazo. Eu só tenho programas de governo ali, execuções de caráter continuado, despesas de capital, que são aqueles investimentos, por exemplo, compra de veículos, desapropriações. Se eu tenho emendas que não guardam objeto, que não tem contexto com o plano plurianual, às vezes o parlamentar se confunde, por exemplo, ao invés de fazer uma emenda de lei orçamentária muito específica para atender o bairro X, ele traz agora para o PPA. Então a comissão precisa avaliar se isso aconteceu e, caso tenha ocorrido, vai emitir um parecer contrário para orientar o plenário a rejeitar uma emenda que não tenha relação com o PPA. Vale lembrar que o parecer emitido pela comissão é opinativo e pode ser seguido ou não pelos vereadores quando da discussão e votação do PPA e das emendas em plenário. Isso ocorre após o encerramento do trâmite processual, ou seja, depois da audiência do dia 27. Assim como no primeiro encontro, a participação popular nesta segunda audiência pública é fundamental. Como a gente tinha enaltecido quando a população participa do primeiro momento, vir ao segundo momento é entender quais sugestões que a população apresentou que foram convertidas em emendas. Essas emendas, qual é a sugestão, qual é a análise delas em relação à comissão? A comissão sugere aprovação ou rejeição? Então, a população, é importante voltar a dizer, ela tem voz nessa audiência pública, ela pode pedir a palavra e ela será ouvida. Qualquer cidadão que estiver aqui será ouvido. Então, ele pode indagar o porquê daquela recomendação sobre a emenda. Por que um parecer contrário na emenda X, por exemplo? Pedir explicações, entender, fazer pedidos, isso é totalmente compatível com o objeto de uma audiência pública. Ela serve justamente para isso. Então, reforçando o convite, a audiência pública da Comissão de Finanças para emitir o parecer sobre as emendas apresentadas ao PPA será realizada na próxima quarta-feira, dia 27, às 18 horas, no plenário. E também contará com transmissão ao vivo pela TV Câmara. O evento é aberto ao público e todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão seguidos. Participe, venha até a Câmara acompanhar de perto o destino do orçamento público para os próximos 4 anos. Agora é a sua vez de fazer a diferença.